Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo essa aula de hoje, que é sobre cálculo de insulina. Faço parte do CRE Treinamento Socorristas e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre cálculo de insulina. Antes de entrar no cálculo, se propriamente dito, nós temos que entender o que é a insulina. A insulina é um hormônio produzido nas ilhotas de Langerhans, localizada no pâncreas, e é responsável pela regulação metabólica dos carboidratos e das gorduras. Quando o indivíduo não produz insulina, ela desenvolve a famosa diabetes mellitus. É uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, chamada também de hiperglicemia. Atualmente, existe no mercado frascos de insulina graduadas em 100 UI. O que é isso? UI, unidades internacionais, e seringas de insulinas graduadas em 100 UI. Então, quando vocês verem escrito UI, quer dizer unidades internacionais. Nós temos que entender que existem vários tipos de insulina. A mais famosa, que a gente conhece, é a regular, certo? Mas vamos começar a falar uma de cada vez. A Lipro tem ação ultra rápida, tá bom? Ela tem uma interação de 1 a 2 horas para poder estar no organismo. Iniciação em 10 minutos a 15 minutos, duração de 3 a 5 horas. Então, assim que você aplica ela, ela vai fazer efeito de 10 a 15 minutos e a vida dela que vai ficar dentro do organismo do seu paciente é de 5 horas. A segunda é a NPH, tá? Que ela fica um pouco mais no organismo, tá bom? Ela tem início de ação entre 1 a 3 horas, então assim que você aplica essa insulina, ela vai iniciar entre 1 a 3 horas para fazer efeito, e a meia-vida dela dentro do organismo, ela vai ficar até 18 horas, tá bom? Vamos falar da regular. A regular, ela inicia a ação em 30 minutos, tá bom? E ela fica no organismo de 6 horas e 30 minutos a mais ou menos 7 horas e 30 minutos, tá bom? Então, é a duração dela no organismo, tá bom? Por isso que a gente diz que ela é regular, tá bom? Lontus, tá bom? Ela já tem uma ação lenta e longa. Ela demora para fazer efeito, porém ela que fica maior no organismo. Então, a iniciação dela, assim que eu aplico, ela começa a fazer efeito em 90 minutos, tá bom? E a duração no organismo que ela fica é de 24 horas, tá bom? E, professor, eu posso associar essas insulinas? Sim, você pode associar. O que é muito comum e visto é uma de ação rápida com uma de longa permanência. Um exemplo, a regular e a NPH. Fazemos primeiro a regular para dose de ataque, o paciente que está com uma hiperglicemia aguda, né? Está com 390, 400. Aí a gente faz a regular. E para manusear, para poder ficar em parâmetros de normalidade, naqueles 18 horas, 24 horas, eu posso fazer a Lantus ou a NPH. Ou como posso fazer também a Lipro e a NPH, ou a Lipro e Lantus, tá? Então, sempre vamos associar, podemos associar, dependendo desse paciente. Se ele é um diabético compensado ou descompensado, tá bom? Vai depender da prescrição médica e do seu paciente, porque todos os pacientes têm diabetes, porém, cada um deles tem sua especificidade, tá bom? Então, vamos saber que existem 4 tipos de insulina: a Lipro, a NPH, a regular e a Lantus. E umas são de ação rápida e outras de ação demorada. Porém, as de ação rápida, elas são rápidas no organismo, porém, elas ficam pouco tempo. A de longa permanência, ela demora para fazer efeito, porém, ela fica um maior tempo no organismo, tá bom? E podemos associar também a de ação rápida com a de longa permanência, ok? Vamos lá. E como toda fórmula tem sua macete, tá bom? Então, quando eu for fazer qualquer tipo de exercício que aplique fórmula, eu tenho que entender uma coisa.
Como eu vou fazer para memorizar essa fórmula? Porque os concursos públicos, as provas, não dão a fórmula para vocês. Eles querem o resultado. Então, vamos lá. Eu fiz o método para vocês aqui bem lúdico, que é o quê? Fui salvo pela Xuxa. Como assim, professor? A Xuxa me salvou? Sim. Ó, o F é frasco, o S é seringa, o P é prescrição e o X da Xuxa é o valor que eu quero encontrar. Então, novamente, essa é uma macete de cálculo de insulina para vocês. Caso não tenha aquela seringa de 1 ml que vai de 100 UI na sua unidade, o que tu vai fazer? O seu paciente vai ficar sem ser aplicado insulina? Claro que não, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar a fórmula para poder transformar de UI para a seringa de ml, certo? Então, como é que eu monto essa fórmula? Vamos olhar aqui, ó. O F, que seria fui, é o frasco. O S, que seria seringa, salvo. O Pzinho aqui é a prescrição do médico. E o X, que é o que eu quero descobrir, é a Xuxa, não é? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar montar. Foi prescrito 20 UI de insulina NPH, onde cada ml tem 100 UI de insulina. Na unidade só tem seringa de 3 ml. Então, o médico prescreveu para vocês aplicarem no paciente de vocês 20 UI, que significa unidades internacionais de insulina. E dentro da minha unidade tem um frasco de insulina de 100 UI. Então, logo eu quero tirar daqueles 100, só 20 para aplicar no meu paciente, de NPH. Só que na minha unidade não tem a seringa própria de insulina. Só tem a de o quê? ML. Perfeito. Nós só temos a de ML, ó. Seringa de 3 ml. Então, qual é o comentário? Essa questão é bem fácil, pois o frasco quanto da seringa tem a mesma graduação, que é o quê? O I. Dados da questão. Primeira coisa, eu separo os dados para poder eu entender e montar a fórmula. Primeira coisa, a prescrição. Eu sempre escrevo primeiro a prescrição, porque é o que o médico quer, o mais importante, quanto ele quer que seja administrado. É quanto? 20 UI. Segundo, nós temos o que eu tenho na minha unidade? Eu tenho na minha unidade seringa de 3 ml, né? E temos 100 UI, porque poderia ser maior o frasco, não podia? De insulina, poderia ser de 200, 300. Isso é o que uma unidade tem, tá? E agora, e agora nós vamos montar a nossa regra de 3. Lembrando uma coisa muito importante. Não importa qual seja a seringa que você vai usar, o importante é que ela seja graduada em UI. Então, sempre que eu for usar a de 3 ml, eu vou botar o quê? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Então, foi prescrito o quê? Volume. O frasco como é que é a nossa fórmula? Fui salvo pela Xuxa. Fui é o quê? É o frasco, não é isso? Salvo pela Xuxa. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, vou fazer aqui para você. Fui salvo o Szinho pela Xuxa, certo? Então, agora vamos montar a nossa fórmula. Perfeito? Montamos, vamos agora jogar em cima. O fui é o quê? O frasco. O frasco é de quanto? De 100 que tem na minha unidade. Vamos lá. De 100. Salvo é o quê? A seringa. De quanto é nossa seringa? De 3. Porém, qualquer seringa de UI só chega a quanto? 1 ml, tá? Então, por quê? Qualquer seringa, o máximo de qualquer seringa é quanto? 1 ml de UI. Ela não ultrapassa 1 ml. Então, se eu for usar a seringa de 5, se eu for usar a seringa de 10, não importa. O que importa é que ela só chega, a graduação de UI chega até 1 ml, tá bom? Então, vamos lá. Quanto é a minha seringa? Chega até 1 ml.
Perfeito. Fui salvo pela... Quanto é a prescrição? 20. Meu 20 é feio, né, gente? E o X. Fui salvo pela Xuxa, certo? Agora nós já sabemos quem salvou a Xuxa, né? Então vamos lá. Fazemos a regra de 3, ó. Letra para um lado, número para o outro. Aí eu deixei bem aqui bonitinho para vocês, ó. 100 para x, assim como 20 está para 1. Mudando, fica 100x igual a 20 vezes 1, 20. Agora eu vou dividir. Quanto é 20 vezes 100? 0,2. Então, a nossa x é 0,2 ml. Como assim, professor? Então, na minha seringa de 3 ml, que é a ideal para fazer insulina, se caso não tiver a de 1, a própria, nós vamos o quê? Usar a de 3, que é melhor. Então, quando a gente pegar essa seringa de 3 ml, a gente vai puxar só 0,2. Porque 0,2 ml vai equivaler ao quê? 20 UI, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Normalmente, os frascos de insulina contêm 100 unidades, e nesse exemplo utilizamos seringas de 3 ml. No entanto, somente 1 ml será o que? Ocupado pelo líquido. Lembra que eu falei para vocês que 1 ml equivale a 100 UI? Perfeito. Será ocupado no líquido. E ainda a prescrição médica, que foi de 25 unidades. Vamos tentar fazer? Vamos lá. Fui salvo pela Xuxa, certo? A fórmula fui salvo pela Xuxa, vou apagar aqui e vamos montar. O fui é quanto, gente? Fui é o frasco. Eu falei para vocês que nós temos frasco de quanto? 100, perfeito. Então, de parabéns. 100. Opa. Nós temos frascos de 100. Fui, certo? Salvo, quanto tem na seringa? Nós temos seringa, não temos seringa própria, temos de 3 ml. Porém, qualquer seringa de insulina, ela chega até quanto? Isso, estão de parabéns, chegam até 1 ml. Então, 1 ml. 1 ml. Fui salvo pela, qual é a prescrição? 25. 25. Certo, 25 está para quem? Para a Xuxa. Fazendo regra de 3, vamos lá. 100, aí vamos lá. Pode ser o 100 ou o X, mas vamos botar o X. Vamos começar sempre pelo X, tá? Que fica melhor que a gente não esquece. X vezes 100. Vamos lá. X vezes 100 igual a quanto, gente? 25 vezes 1. Então, x, se está num lado multiplicando, eu já fiz, tá? Dá quanto? 100x, dá o quê? X igual. Vamos lá. 25 vezes 1. 25. Professor, e o 100? O que que a gente vai fazer com 100? O 100 estava aqui o quê? Multiplicando. Ele vem para cá o quê? Dividindo. Opa, meu 1 ficou feio. Não liguem não, o professor de vocês não sabe desenhar muito, não. Vamos lá. É igual a quanto? 25 dividido por 100. Dá 0,25. Então, mais uma vez, aplicamos que o quê? A fórmula da Xuxa dá certo. Vamos fazer novamente? Vamos fazer o próximo. Foi prescrito 25 unidades de insulina. Porém,
Há na unidade apenas seringas de 3. Quantos ml devo aspirar? Então, passo 1, nós vamos fazer o quê? Retirar os dados. Prescrição 25I, que é o que o médico quer aqui, não é isso? Disponível, nós temos seringa de 3 ml. E sabe-se que, ó, de novo, sabe-se que 100 UI de insulina equivale a 1 ml. Perfeito. Vamos lá? Passo 2, nós vamos aplicar a fórmula, né? Fui salvo pela Xuxa. Aqui, ó. Fui salvo pela Xuxa. O X, certo? Fazendo a regra de 3, montando 100 UI, 1 ml, 24 I e X. Agora vamos para o terceiro passo, que é fazer a regra cruzada. Letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar 100, não é isso? Certo? Fazemos a multiplicação 100 vezes x igual a 24 vezes 1. Aí, abaixando, vai letra para um lado, número para o outro. Ficou como? 100, ficou como? 100 de um lado e o quê? 24 do outro. Só que não tem como fazer isso. Eu vou passar o 100 dividindo para o outro lado. Então, vai ficar 24 dividido por 100, que dá 0,24 ml. Resposta. Como é que ficaria uma resposta completa? Utilizando seringa de 3 ml, devemos aspirar 0,4 ml do frasco da ampola de insulina, tá bom? Agora, vamos resolver questão de concurso. Agora, vocês já estão aptos para poder fazer, tá? Vamos lá. Vou dar a última para vocês, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vamos lá? A seringa de insulina é medida em centímetros cúbicos, tá bom? Em 1 cc, que equivale a 1 ml, que equivale a 100 UI. Tá vendo como a questão vem para confundir? Mas, ó, ela quer a mesma coisa. UI. Deste modo, qual volume em ml equivale a 8 UI? Então, vamos lá? O médico já deu a prescrição. O que que o médico quer? O que ele quer? 8 UI. É o que o médico quer, né? O nosso frasco é de quanto? 100. Perfeito, ó. Vamos montar? Vamos. Fui salvo pela Xuxa, aqui, ó. Só que aqui inverteram, mas não tem problema. Aqui, ó. Fui. Vamos aplicar aqui só para vocês verem que não muda. Fui salvo pela Xuxa. Certo? Essa é a fórmula. Gente, eu repito toda vez a fórmula para vocês poderem o quê? Aprender a fórmula. Conforme eu vou falando, eu vou cansando vocês um pouquinho. Então, vamos lá. O fui, qual é o frasco? De 100. Certo. Fui salvo. Salvo é o quê? Seringa. Lembra? Nós temos de 1 ml. O X, não, aqui está invertido. Fui salvo pela. Qual é a prescrição? Ele quer 8. 8 I que é para aplicar. E o X. Fazendo a regrinha de 3, tudo mais, vamos lá? 100 vezes X igual a 8 vezes 1. 100 vezes X igual a 8 vezes 1, 8, certo? X é igual a 8, já que o 100 estava aqui multiplicando, ele vem para esse lado dividindo, então tem que dividir. Então, X é igual a 8 dividido por 100. X é igual a 0,08 ml. Então, na minha seringa de 3 ml, eu vou ter que aspirar 0,08 ml para obter 8 UI, tá bom? Deixei um recadinho muito importante para vocês aqui. Fazer o cálculo de insulina de forma correta salva vidas. Seja você um profissional de saúde ou ambiente hospitalar ou cuidador doméstico, tá? Então, é fundamental saber fazer o cálculo de insulina, tanto para concurso quanto para o meu paciente, tá bom?
Obrigado por terem prestado atenção nesse curso. Nossa plataforma tem muitos cursos diversificados com essa didática bem alegre, bem animada, porque nós visamos o aprendizado diferenciado, dinâmico. Então, venha com a gente, tá bom? Uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. CCR agradece.